Livro de Isaías, capítulo 1. Estas são as mensagens que Isaías, filho de Amós, recebeu de Deus nas visões que teve durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Nessas mensagens, Deus mostrou a ele o que iria acontecer a Judá e Jerusalém. Céus, terra, escutem. Escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei com tanto amor e cuidado, os filhos que eu ajudei a crescer e ficar fortes, se revoltaram contra mim. Até os animais, o boi e o jumento conhecem e amam o dono que cuida deles. Mas o meu povo, Israel, não me conhece nem me ama. Por mais que eu faça, eles não se importam comigo. Que povo cheio, carregado de pecado. A culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com peso. Isso é de família, são iguaizinhos aos pais. São ruins de nascimento e vivem para a maldade. Viraram as costas para o Senhor e desprezaram o Santo de Israel. Escolheram viver sem a minha ajuda. Ai, meu povo, vocês ainda não se cansaram de ser castigados? Vão me obrigar a viver batendo em vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram tratadas. O país está sendo destruído, as cidades estão queimadas, as plantações estão sendo roubadas pelos inimigos enquanto vocês olham sem poder fazer nada. Sua capital, Jerusalém, está caindo aos pedaços como a cabana do vigia depois que a plantação foi colhida ou destruída pelos ladrões. Se o Senhor do Universo não viesse salvar alguns, nós acabaríamos sendo completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Que boa comparação! Escuta o que o Senhor diz, líderes de Israel, vocês que são iguais aos homens de Sodoma. Escutem, judeus, vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escuta o que o Senhor diz. Já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, não quero mais os seus gordos carneiros. O sangue, nem o sangue dos animais que vocês me oferecem. Para que servem os sacrifícios se vocês nem sentem tristeza quando pecam? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova e o dia do descanso, os seus jejuns não passam de grossas mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Eu sofro com elas. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. Sabem por quê? Porque vocês são todos assassinos. As suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Vamos, limpem-se de seus pecados. Limpem-se. Não quero mais ver vocês fazendo todas essas maldades. Parem de uma vez de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos e a ajudar os pobres e os órfãos e as viúvas. Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais profundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como cal. Se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Mas se continuarem rebeldes, sem querer ouvir o que eu digo, serão mortos pelos seus inimigos. Fui eu, o Senhor, quem disse isso. Ah, Jerusalém, antes você era a minha esposa fiel, agora não passa de uma prostituta correndo atrás de outros deuses. Na que era antes a cidade da justiça, habitam agora bandos de assassinos. Antes você era bonita e valiosa como prata de lei, agora é um monte de metal sem valor. Antes você era pura, mas agora parece vinho aguado. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões. Recebem parte do que os ladrões roubam e não dão atenção aos problemas das viúvas e dos órfãos. Por isso, o Senhor do Universo, o poderoso de Israel, avisa: vou ajustar as contas. Vou castigar duramente os meus inimigos. Vou limpar Israel de toda a sua sujeira. O fogo vai queimar o metal sem valor, o lixo. E quando acabar essa limpeza, darei bons juízes e conselheiros sábios, como Jerusalém tinha no princípio. Então ela voltará a ser chamada a cidade de justiça e a cidade fiel. Os judeus que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por ele. Mas os teimosos que insistem em viver pecando e me abandonam o Senhor, serão completamente destruídos. Vocês que adoravam falsos deuses das árvores e dos bosques ficarão cobertos de vergonha. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O homem mais forte e poderoso em Israel será como a palha. As grandes maldades que os judeus fizeram serão a chama que queima toda a palha, e ninguém conseguirá apagar esse incêndio. Essa foi outra mensagem que Isaías recebeu num sonho sobre o futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias da história
Jerusalém e o templo do Senhor serão o centro das atenções de todo o mundo. Gente de todas as partes do mundo virá a Jerusalém para adorar ao Senhor. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá ele está ensinando suas leis. Vamos aprender e obedecer essas leis. Naquela época, o mundo inteiro vai ser dirigido pelas leis de Deus e a capital será Jerusalém. Os grandes problemas internacionais serão resolvidos pelo Senhor. Todas as armas das nações serão transformadas em ferramentas úteis, pás, arados e enxadas. Nunca mais se falará de guerra. Não haverá mais quartéis ou escolas militares. Venha, israelitas, vamos andar na luz do Senhor, obedecendo às suas leis. O Senhor deixou o povo de Israel de lado, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia negra e a adivinhação, como também fizeram os filisteus. Israel tem grandes riquezas, muito ouro e prata sem limite. O país tem muitos cavalos e carros, mais do que se pode contar. E os ídolos? Há ídolos por toda parte. Os judeus estão adorando imagens que eles mesmos fizeram. O resultado disso é que o povo perde a sua dignidade. O homem perde o seu valor. Deus não pode perdoar esse pecado. Vamos, arrastem-se para dentro das cavernas. Escondam-se na terra, com medo da glória e do poder do Senhor. Porque está chegando o dia em que todo o seu orgulho cairá por terra. Nesse dia, só o Senhor será exaltado. Naquele dia, o Senhor do universo castigará os orgulhosos e arrogantes. Ele vai humilhar todos esses homens que se exaltam, vai esfregá-los no pó. Nesse dia, até as grandes árvores altas, os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã vão se curvar. Vai ser um dia de humilhação para as grandes montanhas e as colinas, para as grandes torres e fortalezas, para os navios comerciais e os belos objetos que eles transportam, porque tudo isso vai ser destruído diante do Senhor naquele dia. Todas as coisas de que a humanidade tanto se orgulha perderão seu valor. O orgulho do homem vai ser reduzido a zero e somente o Senhor será honrado. Os ídolos serão completamente destruídos. Quando o Senhor se levantar de seu trono para julgar a terra, os homens cheios de medo se arrastarão para dentro das cavernas e buracos para se esconderem da tremenda glória da sua majestade. Finalmente, naquele dia os homens jogarão fora seus ídolos, suas imagens de ouro e prata, que fizeram para adorar, deixando tudo isso para os morcegos e toupeiras, e se espremerão dentro das cavernas e grutas para fugirem apavorados do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar do seu trono para castigar seus inimigos. Por isso ninguém deve confiar no homem, ele não é nada, não tem valor algum. O Senhor do Universo vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém e do povo de Judá, tanto o pão quanto a água. Vão desaparecer os soldados, os juízes, os profetas, verdadeiros e falsos, e os velhos cidadãos, os oficiais do exército, os comerciantes, os advogados, os mágicos e os feiticeiros. Os reis de Israel serão como crianças, suas leis e suas ordens serão tolices de criança. As pessoas não darão importância a seus vizinhos, todos vão viver brigando. Os jovens ofenderão os velhos e lutarão contra as autoridades. Os criminosos atacarão os homens de bem. Naqueles dias, um homem dirá a seu irmão: você ainda tem uma roupa decente. Você vai ser o nosso rei e dar um jeito em toda essa confusão. E a resposta será: nunca! Eu não posso ajudar ninguém, não tenho roupa nem comida sobrando, não quero me envolver com isso. Todo o reino de Judá está caindo aos pedaços, porque os judeus ofenderam o Senhor, falando e fazendo coisas indignas da sua glória. Basta olhar para os seus rostos, para ver o seu pecado. Eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados, como fazia o povo em Sodoma. Já escolheram o seu destino, o castigo de Deus. Mas, para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Digam a elas: vocês receberão um prêmio por ter obedecido a Deus. Mas para os que não obedecem, digam: o seu castigo não demora. Vocês vão sofrer por todo o mal que fizeram. Ah, meu pobre povo! Os seus líderes não passam de crianças, brincando de reis. São fracos como mulheres, e eles enganam o meu povo, levando-o pelo caminho da destruição. O Senhor se levanta, e como advogado de acusação num tribunal, ele acusa o seu povo. Os primeiros a ser castigados serão os velhos e os príncipes, que exploraram o povo, encheram os bolsos com que roubaram de gente pobre e humilde. O Senhor do Universo pedirá contas, dizendo: como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo, de explorar tanto os pobres? Depois disso, ele vai julgar as orgulhosas mulheres de Judá, que desfilam pelas ruas, de cabeças erguidas, exibindo seus enfeites, que fazem barulho quando elas andam. Enquanto isso, provocam os homens com olhares maliciosos.
Mas o Senhor vai castigar essas mulheres com uma doença no couro cabeludo. Vai deixá-las nuas e envergonhadas diante de todos. Quando isso acontecer, elas já não terão os dedos todos enfeitados de anéis, nem os enfeites de meia-lua e as toucas. Os belos colares, as pulseiras e os véus que as deixam tão belas desaparecerão. Os lindos chapéus, as correntes que prendem nos tornozelos para andar com elegância, as cintas, os brincos com perfumes e os amuletos, os anéis com selo e as joias até no nariz, os belos vestidos de festa, os chales elegantes, os mantos e as bolsas, os seus espelhos, as blusas delicadas, os enfeites para o cabelo e os longos véus, tudo isso vai desaparecer. Em lugar de perfume, vai haver o mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de cordas. Seus cabelos, sempre tão bem penteados, cairão completamente. Em vez de belos vestidos, usarão pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Os seus maridos morrerão na guerra, e as mulheres tristes e sem esperança chorarão sentadas à porta da cidade. Naquele dia haverá tão poucos homens vivos em Israel que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão cada um deles, dizendo: Case-se conosco, não precisa dar roupa nem comida, nós mesmos trabalharemos para nos sustentar, só queremos casar, ter um marido, para não zombarem de nós, dizendo que somos solteironas. Naquele dia o ramo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que forem salvos terão os melhores frutos da terra. Eles vão se orgulhar do que o seu país vai produzir. Quem escapar em Jerusalém será limpo de sua sujeira moral, seus crimes e pecados, pelo Espírito puro e justo de Deus. Essas pessoas serão chamadas o povo santo de Deus. Então o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, sobre as casas e as praças, uma grande camada de nuvens durante o dia, e à noite haverá uma nuvem de fogo para iluminar a cidade gloriosa. Assim Jerusalém ficará protegida contra o calor e as grandes tempestades. Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no morro de terra muito boa. Ele afofou a terra, arrancou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores uvas. No meio da vinha, ele construiu uma torre para o vigia e cavou um tanque para espremer as uvas e fazer vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, amargas. Agora, homens de Jerusalém e de Judá, eu pergunto: sejam os juízes neste caso. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que eu deixei de fazer por ela? Por que foi que a minha vinha produziu uvas amargas em vez de doces? Vejam o que vou fazer. Vou derrubar o muro que cerca a vinha, e ela passará a ser pasto para o gado. Ela vai se transformar num deserto, não será cuidada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordens às nuvens para não deixarem cair chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a você é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor, do universo, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas o resultado foi um povo pecador. Ele queria ver a justiça e acabou vendo a maldade e a exploração. Ai de vocês que vivem comprando casas e mais casas, terrenos e terrenos, e acabam sendo os únicos donos da terra. O Senhor do Universo já decretou o seu castigo. Eu mesmo ouvi. Muitas casas, grandes e ricas, ficarão sem seus moradores, abandonadas. Uma vinha plantada no quintal não produzirá nem 5 litros de vinho, e para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de sementes. Ai dos que acordam cedo e passam o dia bebendo, até altas horas da noite. Coitados de vocês, bêbados, há sempre boa música em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém tem interesse nele. É por essa ignorância, por essa ingratidão, que vou mandar o meu povo para a escravidão. Os homens ricos passarão fome e os mais humildes morrerão de sede. O inferno já está esperando, impaciente, de boca aberta, a destruição de Jerusalém. Que banquete delicioso! Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho das suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados, os arrogantes e atrevidos serão rebaixados a nada. E o Senhor do Universo será honrado, será exaltado acima de todos os homens, porque só Ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas e bois passarão onde antes estavam as ruas
e casas de Jerusalém, e os pastores viajantes aproveitarão os campos abandonados pelos judeus ricos. Vai ser muito triste o destino das pessoas que pecam, arrastando atrás de si o seu pecado, como se puxa um boi com uma corda. E ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor a castigá-los, dizendo: Ande logo, Deus, vem nos castigar, queremos ver o que o Senhor pode fazer. Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo, que dizem que o preto é branco e o branco é preto, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Pobre de quem se considera muito sábio e quem se acha uma pessoa inteligente e sensata. Coitados dos que são heróis da bebida e gostam de mostrar para os outros o quanto podem beber. Gente que por um pouco de dinheiro torce a justiça, dando liberdade aos criminosos e prendendo os inocentes. Por isso, Deus vai castigar todos eles, sem dó nem piedade. Eles vão sumir como a palha no fogo. Suas raízes apodrecerão, vão murchar e morrer, porque não deram importância nem obedeceram à lei do Senhor do Universo, as palavras do Santo de Israel. É por isso que Deus está tão zangado com o seu povo. Por isso, na sua ira, ele estende sua mão e esmaga o povo. Os montes vão tremer, e os corpos mortos serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira de Deus ainda não passou. Ele ainda vai castigar seu povo. Vai mandar um aviso às nações distantes. Vai assobiar para que povos venham dos fins do mundo, e eles virão bem depressa. Esses exércitos nunca se cansam, não param nem saem de forma. Os seus uniformes são muito resistentes. Eles não param para dormir ou descansar. Têm flechas afiadas e os arcos sempre prontos para atirar. Quando atacam, seus cavalos tiram faíscas do chão e os seus carros de guerra são rápidos como o vento. Eles atacam como leão, rugindo, com muito barulho. Vão cair sobre o meu povo e levá-lo para a escravidão, sem que ninguém vá em seu socorro. O barulho desse exército, quando ataca, é como o barulho do mar sobre a terra de Israel. Há uma nuvem escura, o povo está cheio de medo, o céu está completamente preto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, formando um grande coral. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Cada vez que eu abro a boca eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do Universo. Foi aí que um dos serafins veio voando para mim, para perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar, e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: De agora em diante você é considerado inocente, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Então o Senhor fez uma pergunta: Quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: Eu irei, Senhor, mande-me. E o Senhor me respondeu: Sim, você irá, e esta é a mensagem que você dará a este povo. Vocês vão ouvir minhas palavras muitas vezes, mas não vão entender. Vocês vão ver milagres, mas não entenderão o que eles significam. Feche a mente desse povo. Tampe os ouvidos e os olhos deles. Assim não verão, não ouvirão, nem compreenderão, nem voltarão para mim, nem serão salvos. Eu perguntei então: Senhor, quando será que eles poderão escutar, ver e entender? E ele respondeu: Só depois que as cidades forem destruídas e ficarem vazias, sem um habitante, e todo o país parecer um deserto. Até que os homens morram ou sejam levados para longe, como escravos, até que a terra fique destruída e abandonada. Mas a 10ª parte, um pequeno resto que vai escapar, passará por uma nova destruição. Israel será como uma árvore derrubada. Esse pequeno resto é o toco que tornará a crescer. Durante o reinado de Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada, mas quando se avisou no Palácio Real
que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acais e os judeus ficaram cheios de medo, agitados como as árvores num dia de vento. Então o Senhor diz a Isaías: leve seu filho Shear e Ashu, que significa o resto voltará, com você, e vai encontrar-se com o rei Acais. Você o encontrará perto do fim dos canos que levam água para o açude elevado, junto ao caminho que acaba no campo onde o povo vai lavar roupa. Diga que ele deve se acalmar, mandou o Senhor. Diga que não se assuste com a ira desses Joões ninguém, Rezim, o rei da Síria, e Peca, o rei de Israel. Eles fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir Judá, deixar todo o seu povo morrendo de medo. Então atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria apenas, e o rei Rezim não ganhará novas terras. Daqui a 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Samaria continuará sendo a capital de Efraim apenas, e o rei Peca não ganhará novas terras. Você não acredita em mim? É bom começar a crer, senão eu não o protegerei e você será destruído. Pouco depois, o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça um sinal, uma prova de que eu vou mesmo derrotar os seus inimigos. Vamos, peça o que quiser, seja no céu ou na terra. E o rei Acais respondeu: não, eu não vou aborrecer o Senhor com uma coisa dessas. Isaías replicou: ouçam, membros da família real, já não basta vocês acabarem com a minha paciência? Querem acabar também com a paciência do meu Deus? Por isso Deus vai dar um sinal, quer vocês queiram, quer não. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o neném de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, um pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, os dois reis que tanto assustam você, rei Acais, os reis de Israel e da Síria, estarão vencidos. Mas algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça, desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá. Nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria e o seu forte exército invadirá Judá. Nessa época, o Senhor chamará os exércitos do Egito e da Síria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos cheios de espinhos. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou para salvar Jerusalém de Rezim e de Peca, o rei da Síria, para raspar tudo que você possui, sua terra, suas plantações, seu povo. Quando acabar a invasão, Judá não passará de um pasto. Quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, mas haverá alimento bastante para o resto do povo que escapou com vida. Naquele dia, as belas plantações de uvas virarão espinheiros bravos. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, num campo de caça cheio de animais ferozes. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão, ficarão cobertos de espinheiros. Somente os bois e as ovelhas vão pastar por ali. O Senhor mandou uma nova mensagem. Faça um grande cartaz com letras bem grandes para todos poderem ler. Nesse cartaz você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa rápido despojo, presa segura, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jerebequias, conhecidos por todos como homens honestos, que fossem testemunhas de eu ter escrito o cartaz, antes mesmo da criança chegar. Então, minha esposa e eu tivemos relações, e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: esse menino vai se chamar Maher-Shalal-Hash-Baz. O seu nome indica que, dentro de 2 anos, antes dele aprender a falar papai ou mamãe, o rei da Síria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse: já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar a ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos da Síria para atacar os judeus. Eles virão como as águas do rio Eufrates,
durante as enchentes, espalhando-se por toda a terra de Judá, afogando todo o povo judeu. Ó Emanuel, inimigo de Judá, em todo o mundo, juntem toda a sua raiva, preparem os seus exércitos para a guerra, mas saibam que serão completamente destruídos. Façam belos planos de batalha, treinem as manobras de ataque, mas saibam que nada disso dará resultado, porque Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou sem deixar dúvidas quanto à sua vontade. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não pense em se render aos exércitos reunidos da Síria e de Israel. Não tenha medo disso, como todos os habitantes de Jerusalém. A única pessoa a quem você deve temer é o Senhor do Universo. Quem obedece e respeita a Ele não precisa ter medo de coisa alguma. Ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, tropeçou na rocha da salvação e acabou sendo esmagado por ela. Muitos israelitas acabarão como escravos, muitos morrerão na guerra. Escreva o que eu lhe falei. Guarde as minhas palavras para o futuro. Comunique tudo isso a homens que me obedecem e respeitam. Eu esperarei pelo Senhor. Ele se escondeu de seu povo, mas eu sei que posso confiar nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu temos nomes que mostram o que o Senhor do Universo, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Isaías significa: o Senhor salvará o seu povo. Shear e Ashur significam: o resto voltará. E Mahesh Salash Hashbaz significa: seus inimigos serão destruídos em breve. Por que vocês não acreditam no que o seu Deus disse? Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles não falam. Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei. Não há futuro para as falsas mensagens desses feiticeiros. O meu povo vai acabar como escravo, castigado e cansado, morto de fome. E quando a fome apertar, eles vão ofender o seu rei e o seu Deus. Eles olharão para todos os lados, procurando uma esperança, mas só haverá medo e tristeza e desespero. E depois serão jogados na mais terrível escuridão. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Em breve, Deus vai castigar toda a terra de Zebulon e Naphtali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia, por onde passam os povos na estrada do mar, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. Deus fará de Israel uma grande nação novamente. Os judeus viverão alegres como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que venceram uma batalha e conquistaram grandes riquezas. Isso porque Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo, vai acabar com os sofrimentos da escravidão, vai quebrar o poder dos que maltratam o povo judeu, como quando os 300 homens de Gideão derrotaram o enorme exército dos midianitas. Nesse dia tão lindo, não vai mais se ouvir exércitos marchando. Os uniformes de batalha manchados de sangue serão todos queimados. Tudo isso porque um menino nasceu. Porque Israel ganhou um filho, ele receberá todo o poder, o governo de toda a terra. Estes serão os títulos de nobreza que ele terá: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá e viverá em completa paz. Ele governará com justiça perfeita no trono de Davi, desde agora e eternamente. O Senhor do universo vai providenciar cuidadosamente para que tudo isso aconteça. O Senhor mandou uma mensagem condenando Israel, especialmente os habitantes de Samaria, que se gabam aos quatro ventos, dizendo: nossas cidades foram destruídas, mas nós construiremos todas de novo, ainda mais bonitas que antes. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós plantaremos cedros em seu lugar. Como resposta, o Senhor vai trazer inimigos contra vocês: os sírios no leste e os filisteus no oeste. Eles comerão Israel como um animal feroz e faminto. Assim, mesmo a ira do Senhor contra vocês não vai acabar. Ele ainda vai continuar castigando Israel. Porque mesmo depois de tudo isso, vocês não se arrependeram, nem voltaram para ele, o Senhor do Universo. Por isso,
No único dia, Deus destruirá os líderes e os falsos profetas de Israel, juntamente com o povo, porque foram eles que levaram Israel para o caminho da destruição. É por isso que o Senhor não se alegra com os jovens de Israel. É por isso que ele não tem pena dos órfãos e das viúvas, porque todos são pecadores, fingidos e mentirosos. Por isso o Senhor continua cheio de ira e ainda estende sua mão para ferir e castigar Israel. Ele vai pôr fogo em toda essa maldade, todos esses espinheiros, até as florestas serão queimadas, e a fumaça desse incêndio vai se espalhar pelo céu. A terra ficou completamente queimada por causa da ira do Senhor do universo, e os que sobraram lutam entre si para conseguir comida. Um rouba do outro, mas ninguém consegue matar a fome. Eles vão acabar comendo seus próprios filhos. Manassés e Efraim vão brigar um contra o outro e vão se juntar para brigar com Judá. Mesmo depois de tudo isso, a ira de Deus não terminará. Ele continuará a esmagar Israel com sua mão poderosa. Pobre de vocês, juízes desonestos. Pobre de vocês, autoridades que fazem leis injustas. Vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo e maltratam as viúvas e os órfãos, tirando todos os seus direitos e fazendo deles vítimas. Vocês não terão meio de escapar. Quando eu trouxer de longe um castigo terrível, a quem vocês vão pedir ajuda? Aonde vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Mas, mesmo assim, a minha ira não passará, e minha mão continuará estendida para um novo golpe contra Israel. A Assíria é o chicote que eu vou usar para castigar esse povo. Os exércitos assírios são a minha arma contra uma nação pecadora que me provocou até eu perder a paciência. Os assírios vão roubar, matar, escravizar o povo de Israel, pisando os israelitas como pó. Mas o rei da Síria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo: logo cada um de meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos Calno como destruímos Carquemes. Ele dirá: e Ramate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabaremos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotaremos muitos outros reinos que tinham deuses mais fortes que os de Jerusalém e Samaria. E quando acabarmos de destruir Samaria e os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar de usar o rei da Síria para corrigir Jerusalém e Sião, então castigará os assírios, orgulhosos e violentos. Eles dizem cheios de orgulho: nós mesmos, com nossa força e inteligência, ganhamos todas essas guerras. Somos grandes, somos os melhores soldados. Nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grande riqueza. E isso foi tão fácil quanto recolher os ovos em um ninho abandonado. Ninguém podia reclamar, ninguém tinha força para impedir. Mas o Senhor pergunta: será que o machado pode se considerar mais forte que o lenhador? Ou a serra pensar que vale mais que o carpinteiro? Será que um pedaço de pau poderia levantar uma pessoa? Ou então andar sozinho? Rei da Síria, por causa de todo esse orgulho, o Senhor do Universo vai mandar uma praga contra os seus soldados tão formidáveis. Uma praga que vai destruir boa parte do exército que você tanto se gaba. Deus, a luz e o santo de Israel, será o fogo que vai queimar e destruir seu exército. Em apenas uma noite, ele queimará todos esses espinhos que destroem a terra de Israel. O grande exército assírio, majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, os corpos e as almas, como um homem doente que morre aos poucos. Desse grande exército vai sobrar apenas um pequeno número de soldados. Qualquer criança poderá contar quantos são. Quando isso acontecer, finalmente os que sobrarem em Israel e em Judá voltarão a confiar só no Senhor, o Santo de Israel. Nunca mais temerão os assírios. Um resto do povo judeu voltará para o Deus poderoso. Mesmo que haja tantos judeus quanto os grãos de areia nas praias, apenas um pequeno número vai sobrar e se converter ao Senhor, Deus. Com muita justiça, já planejou, Deus com muita justiça já planejou castigar o seu povo. Essa nação será destruída, entre outras, conforme o Senhor do Universo já planejou. É por isso que o Senhor Deus do Universo diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenha medo do rei da Síria quando ele vier explorá-los e maltratá-los, como os egípcios fizeram há tanto tempo. Isso não vai durar muito. Logo, logo, a minha ira contra vocês vai passar. E então eu vou destruir a Síria. O Senhor do Universo vai mandar o seu anjo para destruir ele.
destruir. Ele vai fazer entre os assírios uma grande matança, como aconteceu na época de Gideão, quando ele derrotou os midianitas na rocha de Horebe, ou como a vez em que Deus afogou os exércitos egípcios no Mar Vermelho. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo, quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhe, os exércitos da Síria estão chegando. Chegaram a Ayat, a Migron, em Micmais. Deixaram um depósito de armas e atravessaram a estreita passagem perto de Gebá. Lá, eles passam a noite. A cidade de Ramá já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar suas vidas. Grite bem alto. Povo de Galim, avisa os habitantes de Laís. Ah, pobre cidade de Anatote, que triste destino o seu. O povo de Madmena foge correndo, e os moradores de Gebim fogem para se salvar. Mas os exércitos assírios param em Nob para descansar. De lá eles ameaçam Jerusalém, o Monte Sião. Mas de repente, vejam, Deus, o Senhor do universo está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército, os oficiais e os soldados. Ele, o poderoso, derrubará o inimigo, como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. A família real de Davi será quase destruída, derrubada como uma árvore, mas do tronco surgirá um ramo. Sim, um novo ramo da velha raiz. O Espírito do Senhor estará nele. O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Ele não julgará pelo que puder ver à primeira vista, nem pelo que ouvir dizer, mas fará justiça aos pobres e aos que estão sem defesa. Castigará os maus com sua palavra e matará o perverso com um sopro. Ele será sempre justo e fiel em tudo que fizer. Será esta a sua natureza. Naquele dia, o lobo e a ovelha morarão juntos. O leopardo e o cabrito viverão em paz. Os bezerros e os bois andarão juntos com os leões, guiados por uma criança. As vacas e os ursos serão companheiros no mesmo pasto. Os bezerros, os ursinhos, brincarão juntos. O leão comerá capim como o boi. Os nenenzinhos poderão brincar no meio de cobras venenosas ou mexer em buracos de escorpião, que nada vai acontecer. Não haverá destruição alguma no meu reino santo, porque assim como as águas cobrem o mar em toda a terra, todos conhecerão o Senhor. Naquele dia, o herdeiro do trono de Davi será uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa, Israel, e todos virão procurá-lo ali. Naquele dia, pela segunda vez o Senhor trará para Israel o resto de seu povo. Eles virão da Síria, do Egito, da Etiópia, de Elão, de Babilônia e de Ramate, e das terras próximas do mar. Ele dará um aviso a todas as nações e recolherá os israelitas espalhados por todo o mundo. Então Judá e Israel não serão mais inimigos. Israel não terá mais inveja de Judá, e Judá não tentará destruir Israel. Mas se unirão para expulsar os que tomaram suas terras, os filisteus a oeste, Edom, Moabe e Amon a leste. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá esse rio em 7 riachos, que qualquer pessoa poderá atravessar com sandálias. Assim, o resto do povo judeu que estiver na Assíria terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Naquele dia, os judeus farão esta oração: Louvado seja o Senhor! Ele esteve zangado comigo, mas sua ira passou, e agora ele me consola. Deus veio me salvar. Eu não preciso ter medo. Posso confiar nele. O Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é o meu Salvador. Que grande alegria beber a água da fonte da salvação. Naquele dia maravilhoso, os judeus dirão: Graças a Deus, glória ao Senhor. Falem a todo o mundo do seu amor tão maravilhoso. Ele é poderoso, é grande. Louvem ao Senhor, porque ele fez coisas maravilhosas. O mundo inteiro tem de saber disso. Moradores de Jerusalém, gritem, cantem de alegria, louvando o Senhor, o Santo de Israel, que vive entre vocês. É grande e poderoso. Este é o julgamento de Deus contra a Babilônia, que ele revelou a Isaías, filho de Amós, numa visão. Deem um sinal nos altos montes para os inimigos de Babilônia atacarem. Vocês, judeus, devem gritar: Boa sorte!
quando os exércitos passarem, marchando contra a Babilônia, para destruir os palácios dos ricos e poderosos. Eu, o Senhor, formei esses exércitos para esta missão. Chamei para esta guerra os que se orgulham de sua força, para executarem o meu castigo. Ouçam o barulho nas montanhas, ouçam os exércitos marchando. É o barulho de muitas nações e povos reunidos. O Senhor do Universo verifica as suas tropas, que ele trouxe de países muito distantes, além do horizonte. Elas são as armas que o Senhor vai usar na sua ira para destruir você, Babilônia, e toda a terra. Grita de terror, porque o dia do Senhor está chegando, o dia em que o Deus Todo-Poderoso vai esmagar todos vocês. Os seus braços perderão a força de tanto medo, até os homens mais valentes tremerão de medo. Um medo tão grande que eles terão dores como a mulher que vai dar à luz. Sem saber o que fazer, olharão espantados uns para os outros, com os rostos fervendo de ódio e de vergonha. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o terrível dia da sua ira, da sua raiva furiosa. Nesse dia ele vai destruir a terra e os pecadores. O céu ficará escuro logo depois do nascer do sol, e a lua e as estrelas não brilharão mais. Eu vou castigar o mundo por causa de sua maldade, e os perversos por causa do seu pecado. Os arrogantes e orgulhosos serão castigados, perderão a pose e a prosa. Pouca gente vai sobrar depois do meu castigo. Os homens serão mais raros que o ouro, valerão mais que o ouro de Ofir. Porque eu vou sacudir os céus e tirar a terra do seu lugar com a minha ira e com o meu furor. Os soldados de Babilônia vão cair de cansaço, fugindo como o veado foge dos cães, perdidos como ovelhas que o pastor não recolheu, tentando voltar para sua terra. Quem for apanhado pelos inimigos será cortado em pedaços. As criancinhas serão massacradas aos olhos dos pais. As casas de Babilônia serão saqueadas e as mulheres violadas pelos soldados invasores. Eu farei com que os medos ataquem Babilônia. Eles não aceitarão ouro, prata ou grandes riquezas para deixar de atacar. Quando atacarem Babilônia, matarão sem dó nem piedade os jovens, as crianças e até os nenenzinhos. Assim, Babilônia, o mais glorioso dos reinos, a fina flor da cultura dos caldeus, será completamente destruída, como foram Sodoma e Gomorra, que Deus incendiou com fogo do céu. Babilônia nunca mais voltará a existir. Séculos e séculos vão passar e ninguém virá morar ali. Os viajantes não acamparão ali e os pastores não passarão a noite com suas ovelhas naquele lugar. Os animais selvagens é que vão morar nas ruínas de Babilônia. As casas ficarão cheias de corujas e de avestruzes. Babilônia será um local de festas para os demônios, e hienas e cachorros do mato farão suas tocas nos antigos palácios. Em breve vai chegar o dia do castigo de Babilônia. Logo, o seu destino vai se cumprir. Isso tudo vai acontecer porque o Senhor ainda tem muita compaixão pelos israelitas. Eles ainda são os escolhidos de Deus. Ele os trará de volta para morar em Israel. Muitas pessoas de outros povos se ajuntarão a eles e serão amigos fiéis do povo judeu. As outras nações do mundo levarão os judeus de volta à sua terra. Os que forem morar em Israel com os judeus serão seus empregados. As nações que antes haviam escravizado os israelitas serão escravizadas por eles. Israel dominará os seus inimigos. Naquele lindo dia em que Deus tirar o seu povo da tristeza e do medo, do sofrimento e da escravidão, vocês vão zombar do rei de Babilônia, dizendo: sua hora chegou, seu valentão. O seu grande poder acabou. O Senhor destruiu o seu perverso poder, quebrou o seu governo cheio de maldade. Você destruiu muitas nações com seus terríveis ataques. Você perseguiu o meu povo cheio de ódio. Você dominou os povos com terrível violência. Mas agora todo mundo canta de alegria. A terra está calma, em paz finalmente. Até as árvores das florestas, os ciprestes e os cedros do Líbano cantam de alegria. Acabou o poder do rei da Babilônia. De agora em diante, ninguém virá nos derrubar. Todos os habitantes do inferno se movimentam para assistir à sua chegada. Reis, príncipes da terra, mortos há muito tempo, lá estão para recebê-lo.
A uma só voz, todos eles dizem: Agora você é tão fraco quanto nós. O seu poder e a sua força acabaram. Foram junto com você para a sepultura. A bela música que você ouvia em seu palácio acabou. Sua cama será feita de minhocas e o seu lençol feito de vermes. Como você caiu do céu, Lucifer, filho da manhã? Você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. E isso aconteceu porque imaginou: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, nos lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus. Mas em lugar disso, você vai ser jogado violentamente para o inferno, para o fundo do inferno. Lá, quem ouvir vai perguntar, olhando espantado: será que foi ele quem abalou as nações da terra e transformou o mundo num deserto, que destruiu as grandes cidades e matou sem dó milhares de prisioneiros? Os reis de outras nações foram enterrados em belas sepulturas, com muita honra, mas o seu corpo vai ser tirado da sepultura e jogado fora, como uma planta morta. Você vai ficar cercado de gente morta na guerra, numa cova rasa, coberto de pedras. Você não terá uma bela sepultura como os outros reis, porque destruiu sua nação e matou o seu povo. Seus filhos e netos não serão reis como você. Mate os filhos deste pecador. Eles não devem dominar a terra nem reconstruir a cidade do mundo. Eu mesmo, diz o Senhor do Universo, serei o seu inimigo. Eu mesmo impedirei que os filhos e netos do rei de Babilônia reinem. Vou riscar essa família do mapa. Transformarei Babilônia numa terra de brejos, onde só viverá o porco-espinho. Vou varrer essa terra com uma vassoura da destruição, diz o Senhor do Universo. O Senhor fez uma promessa solene. Vou cumprir aquilo que planejei. Vou destruir o exército assírio quando ele marchar em Israel. Vou esmagar seus soldados sobre os montes da minha terra. Israel não vai mais ser escravo da Assíria. Este é o meu plano para toda a terra. O plano que eu vou cumprir através do meu grande poder, que se estende por todo o mundo. O Senhor do Universo decretou isso. Quem poderia mudar os seus planos? Ele já estendeu sua mão para o golpe. Quem poderia fazê-lo parar? No ano em que o rei Acais morreu, Deus me revelou este julgamento. Vocês, filisteus, não fiquem alegres porque o rei que tanto os castigava morreu. Em lugar da cobra virá uma serpente ainda mais venenosa, muito mais perigosa, que vai destruir todos vocês. Eu serei o pastor dos pobres do meu povo. Eles viverão em paz e terão bastante alimento. Mas vocês, filisteus, morrerão de fome. E os que escaparem da fome morrerão na guerra. Cidades da Filistia, filisteus, chorem de desespero. O seu castigo já foi determinado. Um grande exército perfeito na guerra está vindo do norte contra vocês. Que resposta daremos ao mensageiro dos filisteus? Digam a eles que foi o Senhor quem fundou a cidade de Jerusalém. Digam que lá os judeus que estiverem em dificuldade encontrarão abrigo e proteção. Esta é a mensagem de Deus para o povo de Moabe. Numa só noite, suas cidades de Ar e Ki serão destruídas. Em Dibon, o povo vai aos templos para chorar pelo triste destino dos montes Nebo e Madeba. Em sua tristeza, eles raspam as cabeças e cortam as barbas. Todos andam pelas ruas vestidos de pano de saco e gritam nas praças. Em todas as casas se ouve alguém chorando. Os gritos e o choro dos moradores de Esbom e Eleale podem ser ouvidos até em Jaás. Os soldados mais valentes de Moabe gritam de medo. O meu coração chora por causa de Moabe. Os moabitas fogem para Zoar e Eglat, sobem chorando a ladeira de Luit e descem o caminho de Oronaim, gritando de desespero, porque até as águas do rio Nirim secaram. Os pastos verdes secaram e as plantas que havia junto ao rio sumiram. Desesperados, os moabitas que fogem levam apenas um pouquinho do muito que tinham. Fogem atravessando o riacho dos salgueiros. De uma fronteira a outra, de norte a sul, Moabe é uma terra que chora. As águas do riacho de Dimon ficaram vermelhas de sangue, mas esse não será todo o meu castigo contra Dimon. Leões vão atacar os sobreviventes, tanto os que fugirem de Moabe
como os que ficarem em sua terra. Os que fugiram de Moabe para Sela enviam carneiros para o rei de Judá, como prova de amizade. As mulheres de Moabe são abandonadas junto aos riachos que dão no rio Arnon. Parecem pássaros que perderam o ninho. Os, os mensageiros que levaram os carneiros a Jerusalém pedem conselhos e ajuda. Por favor, ajudem-nos. Escondam os que fugiram de Moabe. Não nos entreguem aos nossos inimigos. Deixem os que escaparam de Moabe morarem com vocês. Escondam essa pobre gente de seus inimigos. Se vocês fizerem isso, quando esse rei que destruiu nosso país morrer, quando essa destruição acabar, Deus estabelecerá o reino de Davi para sempre, e no trono de Israel vai haver um rei justo e fiel. Esse é o orgulhoso povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar? Agora o seu orgulho e o seu atrevimento acabaram. Por isso, todo o povo de Moabe está chorando. Todos os moabitas vão chorar de saudade das deliciosas uvas de Kir-Hareset, dos campos bem cuidados de Hesbom e das plantações de uvas de Sibmar. Os generais do inimigo destruíram essas plantações, tão grandes que chegavam até Jazé, o deserto e o Mar Morto. Por isso eu vou chorar por Jazé e pelas vinhas de Sibmar. As minhas lágrimas vão rolar por causa de Hesbom e Eleale, porque o inimigo destruiu os seus frutos de verão. A sua colheita. Foi-se embora a alegria da colheita. Não se ouve mais o canto de alegria nas plantações de uvas. Os tanques onde as uvas eram pisadas ficaram vazios para sempre. Eu acabei com a alegria que Moabe tinha na época da colheita. Eu vou chorar por causa de Moabe por muito tempo. O meu coração está quebrado por causa de Kir-Heres. Desesperados, os moabitas cansaram de orar aos seus ídolos no alto dos morros. Nos templos farão pedidos aos seus deuses, mas nada disso vai adiantar. Ninguém virá ajudá-los. O Senhor já tinha anunciado esse julgamento contra Moabe há muito tempo atrás, mas agora ele diz que dentro de 3 anos, sem falta, a glória de Moabe será destruída. Quase todos os moabitas morrerão, e os que sobrarem serão poucos, pobres e fracos. Este é o julgamento de Deus contra Damasco, capital da Síria. Vejam, Damasco sumiu. Já não é mais uma cidade, é um montão de ruínas. As suas cidades estão vazias de gente, são ocupadas por ovelhas que por ali pastam e se deitam sem que ninguém as espante. A força de Israel e o poder de Damasco acabaram. Não haverá quem escape da destruição da Síria, da destruição na Síria. Todos vão desaparecer, como desapareceu a grandeza do reino de Israel, afirma o Senhor do Universo. E quando a Síria for destruída, Israel perderá o resto de sua antiga grandeza. Quando a fome e a pobreza tomarem conta da terra, as riquezas de Israel serão levadas para longe, como acontece quando o lavrador colhe as espigas de trigo no vale de Refaim. Israel ficará vazio e abandonado, mas alguns habitantes, muitos poucos, vão escapar. Eles vão ser como as azeitonas que ficam nos galhos mais altos das oliveiras e sobram 4 ou 5 depois da colheita. É isso que vai acontecer a Israel e Damasco. Só uns poucos pobres vão sobrar de todos os seus habitantes. Então finalmente os israelitas vão pensar em Deus, o seu Criador, e respeitar o Santo de Israel. Não vão mais pedir socorro aos seus ídolos, nem vão adorar as imagens que eles mesmos fizeram. Eles não poderão nem olhar para os altares e imagens dos falsos deuses, Azera e Baal. Suas cidades principais ficarão tão vazias e abandonadas como os lugares que os heveus e amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram Canaã há tanto tempo. E por quê? Porque se afastaram do Deus que pode salvá-los, da sua rocha poderosa. Por isso não adianta vocês plantarem belas árvores, mudas importadas e muito caras. Mesmo que essas árvores deem fruto um dia, depois de plantadas, vocês não comerão os frutos. Tudo que vocês vão colher será muita dor e muito sofrimento. Ouçam o barulho dos exércitos estrangeiros marchando contra a terra do Senhor. É tão forte o barulho que parece o das ondas quebrando contra as pedras. Mas Deus vai fazer todas estas nações se calarem. Todos os exércitos fugirão, como a palha que o vento leva em todas as direções, como a poeira levantada por um pé de vento.
Enquanto a noite cai, os israelitas esperam o ataque, cheios de medo. Mas quando o sol nascer, eles verão os seus inimigos todos mortos. Esse é o justo castigo dos que maltrataram e destroem o povo de Deus. Pobre de você, terra que fica além do Nilo, terra onde há muitos insetos. Você, terra que manda embaixadores em rápidos navios, descendo o rio Nilo. Os seus mensageiros vão voltar depressa para você. Terra de homens altos e escuros, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país que é dividido pelos rios. Quando a bandeira de guerra tremular sobre a montanha, todos os povos do mundo devem prestar atenção. Quando eu tocar a trombeta, todos devem escutar. Porque o Senhor me revelou o seguinte: um grande e poderoso exército marchará contra a terra de Israel. Deus esperará tranquilamente em seu templo, em Jerusalém, calmo como um dia de verão, como uma deliciosa manhã de outono, na época da colheita. Antes do ataque começar, quando os planos já estiverem prontos, como as uvas quando começam a ficar maduras, o Senhor vai destruir esse exército como um jardineiro que corta os galhos que cresceram demais. Os soldados mortos serão abandonados no campo e serão comidos pelos corvos no verão e pelas feras no inverno. Quando isso acontecer, vocês, povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país dividido pelos rios, sim, vocês mandarão presentes ao Senhor do universo em Jerusalém, a cidade onde ele colocou o seu nome. Este é o julgamento de Deus contra o Egito. O Senhor se aproxima depressa sobre uma rápida nuvem para castigar o Egito. Os falsos deuses do Egito tremem e o coração dos egípcios se derrete de medo. Eu farei os egípcios brigarem entre si, cada um brigando com seu próprio irmão, com seu vizinho. As cidades entrarão em guerra uma contra a outra e as duas partes do reino lutarão entre si. Os sábios conselheiros do Egito quebrarão a cabeça tentando descobrir uma solução. Vão pedir aos seus ídolos uma resposta. Chamarão feiticeiros, adivinhos e médios para resolver os problemas do país. Eu vou entregar o Egito a um senhor duro e cruel, a um rei muito mau, diz o Senhor do Universo. As águas do rio Nilo secarão. Não haverá enchente que todos os anos alaga os campos. Os canais usados para molhar as plantações ficarão entupidos de plantas podres e terão um cheiro horrível. Toda a terra fértil que há junto ao rio secará, até virar pó e será carregada pelo vento. Todas as plantações secarão, tudo vai morrer. Os pescadores do Nilo vão chorar sem trabalho e sem comida. Os que usam anzóis e os que jogam redes vão ficar na miséria. Os tecelões que fazem roupas de linho e algodão perderão tudo, porque as colheitas foram destruídas. Todos vão sofrer com a desgraça do país. Os ricos perderão suas fortunas e os trabalhadores passarão necessidade. Os príncipes de Zoar são tolos. Os melhores conselhos que eles dão a Faraó, o rei do Egito, não passa de tolice. E eles ainda contam vantagem dizendo que suas famílias foram importantes, que são parentes de antigos reis e sábios. Onde foram parar seus sábios, senhor rei do Egito? Onde está a sabedoria de todos eles? Se forem sábios de verdade, digam o que o Senhor vai fazer com o Egito. Os sábios de Zoan não passam de tolos. Os conselheiros de Mefins foram enganados. As pessoas mais importantes do país acabaram arruinando o Egito com seus maus conselhos. O Senhor colocou na mente desses homens um espírito de confusão, e por isso todos os conselhos que eles dão são errados. Eles fizeram o Egito tropeçar como um bêbado. Não há nada, nem ninguém capaz de salvar o Egito. Naquele dia os egípcios serão fracos como mulheres. Quando o Senhor levantar o seu braço para castigar o Egito, eles se encolherão de medo. Para deixar os egípcios tremendo de medo, bastará falar o nome de Israel, por causa dos planos que o Senhor fez contra o Egito. Nessa época, 5 cidades farão um juramento de obedecer ao Senhor do Universo e começarão a falar o hebraico. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do Sol. Haverá também um altar dedicado ao Senhor na terra do Egito e um monumento na fronteira, que servirá para lembrar os egípcios que devem obedecer ao Senhor do Universo. Quando estiverem sendo maltratados por outros povos, eles pedirão ajuda ao Senhor, e ele mandará um Salvador que livrará o povo egípcio. Naquele dia o Senhor mesmo vai se revelar aos egípcios. Eles vão conhecer o Senhor, vão adorá-lo com sacrifícios e ofertas, farão promessas a Deus e cumprirão o que prometeram.
O Senhor vai ferir o Egito, mas depois vai curar as feridas que fez. Eles se voltarão para o Senhor. Ele vai ouvir os seus pedidos e curar os egípcios arrependidos. Naquele dia, o Egito e o Iraque serão ligados por uma estrada pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ao outro. Os dois povos adorarão ao Senhor. Israel, Egito e Iraque serão amigos e viverão em paz. Israel será uma bênção para esses dois povos, porque o Senhor vai abençoar o Egito e o Iraque pela sua amizade com Israel. Ele dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja o Iraque, a terra que eu criei, bendito seja Israel, a minha herança. No ano em que o exército de Salgão, rei da Síria, comandado por Tartã, conquistou a cidade de Asdote na Filistia, o Senhor mandou Isaías, filho de Amós, tirar as roupas e os sapatos e andar nu e descalço. Isaías fez exatamente o que o Senhor tinha mandado. Então o Senhor disse ao povo: meu servo Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, é um símbolo, um aviso do terrível castigo que eu vou dar ao Egito e à Etiópia. O rei da Síria vai prender e escravizar os egípcios e os etíopes, levando-os para sua terra, velhos e jovens, nus e descalços, com as nádegas à mostra, para envergonhar o Egito. Quando isso acontecer, os israelitas ficarão assustados. Eles esperavam que os etíopes ajudassem a Israel e que os exércitos do Egito lutassem ao seu lado. Então perguntarão espantados: se isso aconteceu aos nossos amigos tão poderosos, o que será que vai acontecer conosco? Esta é a mensagem de Deus sobre a Babilônia. Um terrível desastre se aproxima de você, vindo do deserto, como os grandes pés de vento que vêm do deserto de Negueb, ao sul de Judá. Deus mostrou uma visão assustadora. Babilônia vive praticando mal e destruindo outros povos, mas ela mesma vai ser destruída pelos elamitas e os medos. Então o sofrimento das outras nações vai acabar. A visão é tão terrível que eu sinto dores muito fortes, sinto contrações e uma grande angústia, como uma mulher que vai dar à luz. Eu estou perdendo as forças e estou ficando cego de tanto medo. Meu coração disparou, fiquei completamente apavorado. Eu queria que a noite chegasse para poder descansar, mas não consigo dormir. Fico acordado, tremendo de medo. Eu vi na minha visão servos arrumando uma grande mesa. Havia todo tipo de comida, muita bebida. Os convidados chegaram e se sentaram para comer, mas de repente ouviram: vamos, príncipes e soldados, corram depressa, peguem suas armas, seus escudos, a cidade está sendo atacada. E na minha visão o Senhor me disse: coloque um vigia no alto do muro da cidade. Diga a ele para anunciar tudo o que puder ver. Quando virem homens montados em jumentos e camelos, andando em duplas, ele deve ficar alerta. É a hora do ataque. Eu coloquei o vigia sobre o muro da cidade. E finalmente ele gritou: Senhor, eu fiquei vigiando nessa torre dia e noite durante muito tempo. Agora finalmente lavem eles, os cavaleiros que andam aos pares. Então eu ouvi uma grande voz anunciando: Babilônia caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens dos falsos deuses de Babilônia estão quebradas, espalhadas pelo chão. Ah, meu povo, perseguido e maltratado, eu anunciei a vocês tudo que o Senhor do Universo, o Deus de Israel, me revelou. Essa é a mensagem de Deus ao povo de Edom. Alguém que vive isso aí grita para mim: guarda, que hora da noite já são? Guarda, que hora da noite já são? Quanto tempo nos resta? O guarda respondeu: o dia do seu castigo está quase nascendo. Voltem para Deus e eu lhes darei melhores notícias. Procurem a Deus e depois voltem a mim com suas perguntas. Essa é a mensagem de Deus ao povo da Arábia. Dedanitas, vocês que viajam em caravanas, vão se esconder nos bosques da Arábia. Povo de Temã, levem comida e água aos árabes, cansados de fugir. Eles fugiram da guerra, das espadas prontas para o golpe e das flechas já prontas nos arcos. Mas daqui a 1 ano, sem falta, diz o Senhor, a poderosa tribo de Quedar será destruída. Somente alguns dos seus valentes flecheiros vão escapar com vida. Quem falou tudo isso foi o Senhor, o Deus de Israel. Este é o julgamento de Deus contra Jerusalém. O que está acontecendo? Por que estão todos subindo para o telhado? O que estão querendo ver? A cidade virou uma grande confusão. O que aconteceu com esta cidade movimentada e alegre? São corpos, cadáveres espalhados por toda parte. E toda essa gente não morreu na guerra. Foi destruída pela praga. Todas as autoridades de Jerusalém estão fugindo e se entregam ao inimigo sem lutar. Os que tentaram fugir
foram apanhados e estão presos. Por isso tudo eu peço, deixe-me sozinho para chorar. Não tentem me consolar. Eu quero chorar porque estou vendo o meu povo ser destruído. Esta é uma época de problemas terríveis, de muito sofrimento e confusão mandados pelo Senhor do Universo. As muralhas de Jerusalém estão cheias de grandes buracos, e a gritaria é tanta que chega até os morros fora da cidade. Esse grande exército que ocupou os belos vales de Judá e agora está bem junto dos muros de Jerusalém tem soldados de várias nações. Os arqueiros são elamitas, os que dirigem os carros são sírios e os que carregam os escudos vieram da terra de Qui. A terra de Judá está indefesa diante do inimigo. Em Jerusalém, os soldados correm ao depósito de armas do palácio. As autoridades observaram os buracos nos muros de Jerusalém, mandaram derrubar algumas casas e com essas pedras consertaram os muros. Vocês vão construir grandes caixas de água e fazer um reservatório especial entre o muro interno e o externo para guardar a água do açude de baixo. Mas todos esses planos vão falhar, porque vocês nem pensaram em pedir a ajuda de Deus. Foi ele quem preparou esse ataque inimigo, mas vocês nem se lembraram dele. Deus, o Senhor do Universo, pediu que vocês se arrependessem. Vocês deviam chorar, gemer e raspar a cabeça como sinal de tristeza por causa de seus pecados. Mas, em vez disso, o que é que vocês fazem? Dão grandes festas, cantam, brincam e se divertem, dizendo: vamos comer e beber, nos divertir, afinal, vamos morrer amanhã. O Senhor do Universo me revelou que esse terrível pecado não será perdoado até o dia em que vocês morrerem. Depois disso, o Senhor Deus do Universo me disse: Isaías, vá dizer a Sebna, o administrador do palácio, o seguinte: quem você pensa que é para mandar cavar para si mesmo essa bela sepultura no alto de uma grande pedra? Fique sabendo que o Senhor vai arrancar você da sua posição importante. Ele apanhará você e o lançará numa terra seca, que fica muito longe daqui. E lá você vai morrer, grande homem. Você, que é a vergonha nacional. Sim, eu vou tirá-lo do seu cargo, diz o Senhor. Vou fazer você cair de sua alta posição. Então chamarei o meu servo Eliaquim, o filho de Ilquias. Ele ficará em seu lugar. Darei a ele as roupas oficiais que você usou, a autoridade que você tem, e ele será um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Ele será responsável por todo o meu povo. O que ele falar será lei, ninguém desobedecerá as ordens que ele der. Eu farei dele um apoio seguro para todo o meu povo. Todos vão confiar totalmente nele para a proteção das famílias e das coisas que possuem. Ele será um orgulho de sua família. Mas o Senhor arrancará aquele outro apoio que parecia ser tão firme. Ele cairá ao chão e tudo que se apoiava nele cairá junto com ele, porque o Senhor prometeu. Isaías, do capítulo 1 ao 22. Este é o julgamento de Deus contra Tiro. Chorem, chorem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída. Não sobrou nenhuma casa, nem um cais para os navios atracarem. Os boatos que vocês ouviram em Chipre eram verdadeiros. Há um silêncio de morte por todo o litoral. A cidade, que ficou rica com o comércio dos navios de Sidom, a cidade que era o mercado do mundo, para onde vinham os cereais e os tecidos do Egito, está completamente silenciosa. Sidom, você que é a fortaleza do mar, deve sentir uma enorme vergonha. Tiro, sua bela filha, já não existe mais. Quando essa notícia chegar ao Egito, haverá grande tristeza naquele país. Moradores de Tiro, fujam para Tarsis. Chorem ao deixar sua terra. Vejam o que aconteceu com sua grande cidade. Vejam o destino de Tiro, cidade alegre, cidade antiga, que fundou novas cidades muito longe de seu país. Acabou como um monte de ruínas. Quem foi que provocou a destruição de Tiro? A cidade que construiu outros reinos e era a rainha do comércio? O Senhor do Universo planejou tudo isso para acabar com o seu orgulho e mostrar como ele despreza os que os homens consideram mais importantes. Agora vocês, povos que Tiro dominava, estão livres para viver como quiserem. O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, sacudiu estes reinos de beira-mar. Ele mandou destruir as fortalezas de Tiro. Ele diz: Tiro, filha de Sidoma,
Esta foi a primeira vez que você foi atacada. Você nunca mais será uma cidade alegre e poderosa como antes. Mesmo que você fuja para Chipre, não conseguirá viver em paz. Quem vai destruir os palácios de Tiro será a Babilônia, e não a Síria. Eles vão cercar a cidade e reduzir Tiro a um monte de ruínas. Chorem, chorem navios que cortam os mares, porque o seu posto de origem foi destruído. Depois disso, Tiro ficará esquecida por 70 anos. Quando o novo rei estiver reinando, ela será reconstruída como uma prostituta que ficou muito tempo longe de seus amantes e volta cantando pelas ruas para que todos se lembrem dela. Tiro vai recuperar seus antigos aliados. Sim, depois de 70 anos, o Senhor fará a cidade de Tiro renascer. Ela voltará a fazer o que fazia antes, enriquecendo com o comércio desonesto. Mas vai chegar o dia em que todo seu lucro será entregue ao Senhor. As riquezas de Tiro não serão guardadas em bancos, serão dadas ao povo de Deus para terem boa comida e roupas finas. O Senhor está destruindo a terra de Judá, transformando-a num enorme deserto com poucos habitantes espalhados por toda parte. Os sacerdotes e os homens do povo, os patrões e os empregados, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, os credores e os devedores, todos sofrerão igualmente, ninguém vai escapar. A terra vai ser esvaziada, roubada de todas as suas riquezas. Quem prometeu isso foi o Senhor. A terra vai sofrer por causa dos pecados do povo. A terra geme, as plantações secam e os céus não dão chuva. A terra está suja, poluída com tanto crime e pecado. O povo torce as leis de Deus e quebra os seus mandamentos eternos. Por isso, Deus jogou sua maldição sobre eles. Sofre com a seca e o calor. Muitos poucos vão resistir com vida. As alegrias que tinham na vida vão sumir. Não haverá colheita de uvas e o vinho vai acabar. Os que viviam de coração alegre, gozando a vida, vão viver gemendo e chorando. O barulho alegre das harpas e dos tamborins acabou. Os dias de festa e de alegria terminaram. Acabou a alegria dos que misturavam o vinho e a música. Agora a bebida tem um gosto amargo. A cidade está em confusão. As casas que sobraram estão trancadas para não serem invadidas. Nas ruas, grupos de pessoas gritam pedindo bebida. O tempo de alegria passou. Não há mais felicidade na terra. A cidade não passa de um monte de ruínas vazias, com seus portões arrombados. Em toda a terra acontece o mesmo. Só escapou um resto do povo, como as azeitonas e uvas que sobram depois da colheita. Mas os que escaparem vão cantar e gritar de alegria. Os que vivem no ocidente louvam a majestade de Deus. Os que vivem no oriente dão glória ao Senhor, Deus de Israel. Sim, podemos ouvir gente cantando lá do fim do mundo, glória ao justo, mas eu sinto o coração pesado de tristeza e dor, porque a maldade continua reinando na terra. Em toda parte há mentira e traição. Os homens vão continuar sofrendo com o medo e a morte em toda a terra. Quem estiver fugindo apavorado do perigo cairá em uma cova, e se conseguir sair da cova, ficará preso numa armadilha. Essa destruição vem do céu. O mundo inteiro está sendo abalado. O mundo está se partindo ao meio. A terra toda se agita em grande confusão. O mundo anda aos tropeções, quase caindo, como um bêbado, como uma rede de dormir. Ele balança de um lado para o outro. O peso do pecado dos homens é muito grande. O mundo vai cair e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor vai castigar os anjos caídos no céu e os reis orgulhosos das nações aqui na terra. Serão reunidos como um bando de presos jogados numa prisão e depois de algum tempo serão julgados e condenados. Então o Senhor do Universo vai reinar em Jerusalém com o seu trono sobre o monte Sião, diante dos líderes do seu povo, e haverá tanta glória que vai parecer que o sol e a lua perderam seu brilho. Ó Senhor, eu quero louvá-lo e honrar o seu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez, conforme os seus planos eternos e verdadeiros. O Senhor transformou grandes cidades em montes de pedras, poderosas fortalezas em montões de pó e lixo. Os palácios onde moravam os reis de outros povos foram derrubados e nunca mais serão construídos. Por isso, nações poderosas respeitarão o Senhor, e povos violentos obedecerão suas leis e darão glória ao seu nome. Porque o Senhor foi a força do fraco e do pobre nas aflições. Foi um abrigo na tempestade, uma sombra no calor. Foi a proteção contra os homens malvados que destroem outras pessoas, como a chuva destrói um muro feito de terra.
Como as nuvens refrescam a terra num dia de calor, o Senhor vai esfriar o orgulho das nações violentas. Aqui no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor do Universo dará a todos os povos da terra um grande banquete, onde não faltará o vinho velho bem claro, nem a carne mais gostosa. Será uma grande festa. Além disso, ele vai arrancar o manto do pecado e da morte que cobre todos os homens em toda a terra. Ele vai pôr um fim à morte para sempre. Assim o Senhor Deus vai enxugar todas as lágrimas de todos os rostos. Ninguém mais vai zombar de sua terra e de seu povo. O Senhor prometeu tudo isso. Naquele dia todos vão andar dizendo: Este é o nosso Deus, foi nele que nós confiamos, porque ele vai nos salvar. Este é o Senhor, era ele que nós estávamos esperando. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque ele nos salva. Porque o Senhor sempre será bom para Jerusalém, mas castigará Moabe, pisando-o como a palha para o adubo. Ele fará um esforço para escapar, como um nadador tentando vencer a correnteza. Mas o Senhor vai afundar Moabe e o seu orgulho. Os altos muros de Moabe serão destruídos e transformados em pó. Ouçam o povo cantando. Naquele dia toda a terra de Judá vai cantar este cântico. Nossa cidade é forte e bem protegida. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abra os portões. Todos os justos e fiéis que obedecem a Deus poderão entrar na cidade. O Senhor dará uma paz perfeita a todos que confiam nele, os que concentram seus pensamentos nele. Confie para sempre no Senhor, porque no Senhor Deus vocês encontrarão a força que nunca se acaba. Ele humilha os orgulhosos, humilha e reduz a pó as grandes cidades arrogantes e cheias de si. E depois ele as entrega aos pobres e necessitados para andarem ali. Mas o caminho do homem que obedece a Deus é bom. Deus mesmo torna o caminho fácil e reto para quem obedece a ele. Ó Senhor, ficamos muito alegres quando fazemos o que manda a sua lei. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite eu busco o Senhor de toda a minha alma, pois só quando o Senhor vier julgar o mundo é que os homens vão desviar-se do mal, aprender a fazer o que é direito. A sua bondade com os maus não os faz a praticar o bem. Mesmo vivendo no meio de gente boa, eles continuam fazendo o mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Eles não ouvem as suas ameaças, não veem a sua mão levantada pronta para o castigo. Mostre-lhes como o Senhor ama o seu povo. Talvez assim eles sintam um pouco de vergonha. Sim, que eles sejam queimados com fogo preparado para os inimigos de Deus. Senhor, dê-nos a paz, porque tudo que somos e temos veio da sua mão. Ó Senhor, nosso Deus, no passado nós adoramos muitos outros deuses, mas agora só adoramos ao Senhor por causa de sua graça. Os que nós servimos no passado morreram e não voltarão a viver. O Senhor castigou e destruiu a todos eles, e agora já não estão mais em nossa lembrança. Ó Senhor, seja louvado. Ele fez nosso povo crescer. Ele aumentou as terras de nossa gente. Na hora do sofrimento, eles o buscaram. Senhor, quando seu castigo caiu sobre eles, derramaram suas fracas orações. Como sentimos saudades da presença do Senhor. Sofremos como a mulher que vai dar à luz, que geme e se torce de dor. Nós também sofremos e gememos. Ficamos em agonia, mas de nada adiantou. Não conseguimos nos libertar, apesar de todo esforço. Mas temos a certeza: os que pertencem a Deus voltarão a viver. Os corpos serão ressuscitados. Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como o orvalho mandado por Deus. Meu povo, vá para casa, tranque bem as portas, fiquem escondidos por um pouco, até que a ira do Senhor contra os seus inimigos tenha passado. Vejam, o Senhor está descendo do céu para castigar os homens por causa dos seus pecados. Não haverá mais jeito de dos assassinos se esconderem. Todos os crimes serão descobertos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada forte e rápida a grande serpente que anda depressa, a serpente que anda se contorcendo. Ele matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o dia da libertação de Israel, o Senhor mandará cantar este hino. Israel é minha vinha, eu, o Senhor, cuidarei dela pessoalmente. Vou carregá-la todos os dias e vigiar para que nenhum dos
inimigos façam qualquer mal contra ela. A minha ira contra Israel já acabou. Se eu encontrar espinhos e ervas bravas, prejudicando a minha vinha, os destruirei com fogo. Só escapará quem se render e pedir a minha paz e a minha proteção. Vai chegar o tempo em que Israel criará raízes, dará flores e frutos que encherão o mundo. Por acaso Deus castigou a Israel tanto quanto aos seus inimigos? Não, ele arrasou os inimigos de Israel. Mas a Israel só deu um castigo pequeno, levando os judeus como escravos para uma terra distante, como se tivessem sido carregados por um vento forte do leste. E Deus fez isso para perdoar os pecados de Israel, para acabar com os falsos deuses e alterar e altares de ídolos. Eles nunca mais serão adorados. A cidade que tinha altos muros está vazia e silenciosa, completamente abandonada, como um deserto. Lá os bezerros vão pastar e descansar. Meu povo é como os galhos secos de uma árvore arrancados e usados para acender fogueiras. Esse povo não entende nada, vive brigando com Deus, pois quem o criou não terá pena nem perdoará seu pecado. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai colher os israelitas, um por um, como grãos escolhidos aqui e ali, quando ele recolher seu cereal desde o rio Eufrates até o Egito. Naquele dia vai ser tocada uma grande trombeta, e muitos israelitas perdidos entre seus inimigos, Assíria e Egito, serão salvos e levados de volta a Jerusalém. Lá eles adorarão ao Senhor no seu santo monte. Pobre cidade de Samaria, cercada por um rico vale. Samaria, o orgulho, a grande alegria dos bêbados de Israel. A sua beleza está acabando como uma flor que murcha. Está acabando a glória de um povo de homens que vivem bêbados pelas ruas. Pois o Senhor mandará um grande exército, os assírios, contra ela. Esse exército vai chegar como uma tempestade, como uma chuva de pedras, e arrasar a cidade de Samaria. A orgulhosa cidade de Samaria, o orgulho e a alegria dos bêbados de Israel, será jogada ao chão e pisada pelos soldados inimigos. Samaria, que já foi linda no passado, rodeada por seu belo e rico vale, vai desaparecer de repente, como um figo que nasce antes da época. Assim que alguém o vê, logo o come bem depressa. Mas finalmente, naquele dia, o próprio Senhor do Universo será a glória e o orgulho de Israel. Uma bela coroa para os que sobrarem dentre os mortos, dentro do seu povo. Ele dará aos juízes um desejo profundo de cumprir a justiça, dará força, coragem aos soldados que estiverem lutando contra inimigos à porta da cidade. Mas agora, Jerusalém também está sendo dirigida por bêbados, por sacerdotes e os profetas andam aos tropeções, dominados pela bebida. Cometem erros nos julgamentos e não são capazes de profetizar. Em todas as casas as mesas estão cobertas de vômitos, e por isso toda parte há sujeira. Quem esse Isaías pensa que é? Perguntam eles, para nos falar assim. Pensa que somos criancinhas de colo? Que mal sabem falar? Ele vive repetindo as mesmas coisas, as mesmas regrinhas, dia por dia, um pouquinho de cada vez. Eles não querem ouvir. A única língua que entendem é a do castigo, pois o Senhor vai castigar os judeus por meio de um povo que fala uma língua estranha, difícil de entender. Deus disse aos judeus que poderiam viver tranquilos em sua própria terra se obedecessem a ele e fossem bondosos, mas eles não quiseram. Por isso, a mensagem do Senhor aos judeus será sempre as mesmas regrinhas, repetidas, dia por dia, um pouquinho de cada vez, com palavras bem simples. Assim mesmo, essa mensagem simples vai derrubá-los. Eles vão cair, vão ser quebrados e presos e levados embora. E levados como escravos. Por isso, homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Vocês fizeram um trato com a morte e se venderam ao diabo para que ele os proteja dos assírios.
Quando esse exército terrível, como uma tempestade, passar por aqui, não seremos atingidos, dizem vocês, porque somos protegidos por alguém que vai enganar completamente os sírios. Mas o Senhor Deus diz o seguinte: eu coloquei em Sião uma pedra, um alicerce firme, garantido, precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Quem crê nele nunca vai precisar fugir. A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. Ele parece bom, mas será derrubado por uma chuva de pedras. O inimigo virá como uma enchente e arrastará o esconderijo dos mentirosos. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte e o diabo. Quando o inimigo chegar, como uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Quantas vezes essa enchente vier, tantas vezes ela os arrastará, até que finalmente vocês tremerão de medo ao ouvir minhas mensagens. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, e seus cobertores são estreitos demais para vocês se cobrirem. Porque o Senhor virá de repente, cheio de ira, como no monte Perazim e no vale de Gibeão, e fará uma coisa estranha que ninguém poderia esperar: destruir o seu povo. Por isso, parem de zombar de Deus, senão o seu castigo será muito maior. O Senhor Deus do universo já me disse claramente que vai destruir toda a terra de Israel. Ouçam bem, prestem atenção ao meu raciocínio. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra sem plantar sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta vários tipos de semente, cada uma em seu lugar apropriado na terra? Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus foi o seu professor. Ele não semeia, ele não separa os grãos da palha da mesma maneira para todos os cereais. O endro não precisa ser esmagado com ferro, basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado, basta ter sacudido com uma vara. O trigo também é fácil de separar da palha, pois não precisa ser moído a toda hora. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor do universo. Ele é um professor maravilhoso. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas, mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome: Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Eu mesmo serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém. Vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como de um fantasma saindo da terra em que você foi sepultado. De repente, porém, os seus inimigos vão desaparecer como o pó soprado pelo vento. Eles são muitos, mas vão sumir como a palha carregada pela ventania, num instante, porque eu, o Senhor do Universo, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Todos os povos que vão atacar Jerusalém sumirão de repente como um sonho que acaba. Como um homem com muita fome, sonha que está comendo, mas acorda ainda com o estômago vazio. Como um homem morrendo de sede, sonha que está bebendo, mas acorda sem forças de tanta sede. Os inimigos de Jerusalém vão sonhar com uma grande vitória, mas isso não passará de sonho. Isso os deixa espantados, moradores de Jerusalém. Vocês não conseguem acreditar? Então continuem de olhos fechados. Fiquem cegos para sempre. Se quiserem, vocês andam tontos, tropeçando como bêbados, mas não é porque receberam muito vinho. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo. Os seus profetas, os olhos da nação, não podem mais ver. Os que tinham visões do futuro, os que tomavam decisões, não conseguem mais pensar direito. Todas essas coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para a frente, são como um livro selado, que ninguém consegue compreender. Se você as mostras a quem sabe ler, ele dirá: não consigo ler, está selado. Se você pedir a um outro que leia o livro, ele responderá: não sei ler.
Por isso o Senhor diz: já que esse povo diz que é meu, mas não me obedece, já que o coração dessa gente está longe de mim, já que a sua religião não passa de um monte de leis feitas por homens que aprenderam de tanto repetir, eu vou dar uma grande lição a esses fingidos, uma lição que vai deixá-los de boca aberta. Os seus sábios e conselheiros vão fazer papel de bobo, vão perder toda a sua sabedoria. Pobres dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo no escuro, pensando consigo mesmo: Deus não vai nos ver. Deus não sabe de nada do que estamos acontecendo. Como vocês estão errados. Como são tolos. Será que o oleiro que fez os jarros não é maior que o barro? Será que uma obra de arte poderia dizer do artista que a criou: não foi ele que me fez? Por acaso a máquina chama o seu inventor de ignorante? Daqui a pouco tempo, a mata brava do Líbano se transformará num pomar, numa verdadeira floresta de árvores cheias de fruto. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres das tristezas da escuridão, verão os meus planos. Os mansos terão grande felicidade dada pelo Senhor, e os pobres da terra vibrarão de alegria no Santo de Israel. Os que exploram outras pessoas perderão todo o seu poder. Os que gostam de rir às custas dos outros vão desaparecer, e os que vivem planejando maldades serão mortos. O homem violento que briga à toa, os que planejam atacar a traição, o juiz que os condenou e os que procuram qualquer desculpa para prejudicar os inocentes. Por isso, o Senhor, que libertou a Israel, diz: o meu povo não será mais envergonhado, nem passará medo. Quando os israelitas virem o aumento de sua população e o seu desenvolvimento econômico, então eles vão me respeitar, vão se alegrar por minha causa, vão louvar o Santo de Israel, admirados diante dele. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade, e os que zombavam das leis de Deus desejarão conhecê-las. Pobres desses meus filhos, desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir minhas ordens, diz o Senhor. Vocês vão fazer esse tratado de ajuda com o Egito contra a minha vontade, aumentando o número de seus pecados. Sem pedir minha opinião, vocês desceram ao Egito para pedir ajuda e proteção a Faraó. Saibam que, confiando em Faraó, vocês vão sofrer uma grande decepção, uma enorme vergonha. Ele não tem como cumprir as promessas de ajuda que fez. Os embaixadores de Judá percorrem todo o reino do Egito, de norte a sul, de Zoan até Hanes, mas de nada adiantará, porque os egípcios não darão o menor auxílio aos judeus. O que o Senhor diz contra o Egito é o seguinte: os mensageiros de Judá levaram ao Egito camelos e jumentos carregados de tesouros para comprar a ajuda dos egípcios. Passaram por uma terra deserta e perigosa, habitada por leões e cobras venenosas muito rápidas. E tudo isso por nada, porque o Egito não vai dar nenhuma ajuda aos judeus. As promessas de auxílio feitas pelo Egito não têm o menor valor, por isso eu o chamo de dragão relutante. Você, Isaías, deve escrever estas minhas palavras diante desses príncipes desobedientes. Escreva-as num livro para que fique gravada para sempre a condenação que eu fiz da incredulidade de Israel. Se você não registrar minhas palavras, eles dirão depois: não, o Senhor nunca nos disse isso. Os judeus são desobedientes e teimosos. Dizem aos meus profetas: calem-se, não queremos mais ouvir suas mensagens. Ou então, não nos digam a verdade. Falem um pouco de coisas boas, profetizem coisas agradáveis e ilusões. Parem de falar dos caminhos de Deus. Já escutamos o suficiente sobre o seu Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Já que vocês desprezam o que eu lhes digo, já que preferem confiar na violência e na mentira e se apoiar no pecado, esse pecado que cometeram vai ser para vocês como uma brecha no muro alto, que vai se inclinando e cai de repente. Deus vai castigar vocês. Ele os quebrará como um vaso de barro, de tal forma que os cacos não servirão para coisa alguma, de tão pequenos. Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz o seguinte: vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e dependerem totalmente do meu poder. A sua força está na confiança em mim.
Mas vocês não querem saber disso. Pelo contrário, vocês dizem: nós vamos conseguir ajuda no Egito e cavalos bem ligeiros. Só que esses cavalos vão ser usados para fugir dos seus inimigos, e eles serão muito mais ligeiros do que vocês. Cada um deles vai colocar 1000 judeus em fuga. Com medo de apenas 5 deles, vocês todos vão fugir até não ficarem 2 judeus juntos. Cada um de vocês vai ficar sozinho, como uma árvore no alto de um monte. Mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar o seu amor com grande poder, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. Felizes são as pessoas que dependem dEle. Povo de Sião, moradores de Jerusalém, vocês não chorarão mais, porque o Senhor terá pena de vocês, ouvindo o seu lamento. Ele vai responder: embora o Senhor tenha dado a vocês pão de sofrimento e água de aflição, ele virá ficar ao seu lado. Vocês verão seu mestre com seus próprios olhos. Se vocês se desviarem do caminho de Deus, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: pois não, este é o caminho, andem por ele. Então vocês vão achar que suas imagens cobertas de prata e de ouro não passam de lixo, de coisas imundas. Vocês vão jogá-las fora, dizendo: fora daqui! Quando isso acontecer, o Senhor os abençoará com chuvas na época de plantar as sementes. Com ótimas colheitas, haverá bastante pão para vocês e grandes pastagens para o gado. Os bois e jumentos que trabalham na terra terão comida especial, cereais com sal, limpos da palha, cuidadosamente. No dia em que os seus inimigos forem destruídos pela ação do Senhor, haverá riachos correndo em cada monte, em todas as colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro. Isso vai acontecer quando o Senhor começar a curar o seu povo das feridas que ele fez. Olhem, lá vem o Senhor, vindo de longe, queimando como fogo na sua ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira, a sua língua queima e destrói como um fogo. A sua ira se derrama sobre todos os inimigos, como uma enchente. Ele vai sacrificar as nações orgulhosas com uma grande destruição. Vai puxá-las para o castigo, como um cavalo é puxado pelas rédeas. Mas vocês, o povo de Deus, cantarão um hino de profunda alegria, como no dia da Páscoa. O seu coração ficará alegre como o do homem que, tocando uma flauta, conduz a multidão ao monte do Senhor, o Santo de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida, e ele esmagará os seus inimigos com seu forte braço, com grande ira, através de incêndios, tempestades, grandes temporais e chuvas de pedras. A Síria tremerá de medo ao ouvir a voz do Senhor, será ferida com a vara de Deus. E quando o Senhor castigar os assírios, cada pancada da vara de Deus será festejada com harpas e tamborins. Porque a fogueira onde vai ser queimado Maloque, o deus da Síria, já está pronta há muito tempo, com muita lenha, que será acesa pelo sopro do Senhor, que é como o fogo de um vulcão. Pobre dos que correm ao Egito pedindo socorro, pobre de quem confia no grande número de carros de guerra e nos fortes cavaleiros egípcios, em vez de olhar cheio de confiança para o Santo de Israel e pedir ao Senhor a sua ajuda. Mas ele é muito sábio e mandará o castigo contra seu povo. Não mudará os seus planos. Ele se levantará contra os judeus por causa da maldade deles e também destruirá os seus aliados. Esses egípcios não passam de homens, eles não são Deus. Os seus cavalos são apenas carnes e osso, não são espíritos poderosos. Quando o Senhor estender a sua mão, os egípcios e os judeus, os que ajudam e os ajudados, serão destruídos de uma só vez. Mas o Senhor me revelou o seguinte: quando o leão, mesmo que ainda seja jovem, mata uma ovelha para comer, não liga para a gritaria que os pastores fazem tentando espantá-lo. Da mesma maneira, o Senhor do Universo descerá e lutará sobre o monte Sião. A gritaria dos homens não o assustará. Ele, o Senhor do Universo, protegerá Jerusalém como uma ave que voa em volta de seu ninho para protegê-lo. Ele defenderá a cidade e a livrará. Por isso, meu povo, apesar de sua revolta, voltem ao Senhor. Voltem a confiar naquele de quem vocês se afastaram tanto. Quando Deus os libertar, naquele dia glorioso, cada um vai jogar fora as imagens de ouro e de prata
que vocês mesmos fizeram para pecar contra o Senhor. Os exércitos assírios serão destruídos, mas não pelas espadas dos homens, serão mortos pela espada de Deus, e os fortes e jovens assírios acabarão como escravos. O exército assírio perderá sua segurança, os generais fugirão, abandonando suas tropas. Essa é uma promessa do Senhor. O fogo da sua presença brilha em Jerusalém. Vejam, vem aí um rei justo. No seu reinado, todos os príncipes serão honestos e honrados. Ele servirá de abrigo contra o vento e as tempestades. Será como um rio que corre no meio de um deserto. Será como a sombra refrescante de uma grande pedra, numa terra castigada pelo sol quente. Então, finalmente, os olhos de Israel se abrirão para ver a Deus. Os que quiserem poderão ouvir livremente a sua voz. Até mesmo os rebeldes entre eles compreenderão perfeitamente as leis de Deus, e os que gaguejam passarão a falar com clareza. No reinado desse rei justo, os ateus e os que desprezam a Deus não serão considerados heróis. Os ricos que exploram o povo não serão chamados de benfeitores e generosos. Todos reconhecerão o homem mau assim que puserem os olhos nele. E os mentirosos não conseguirão enganar ninguém. As mentiras que falam sobre Deus e a exploração que eles fazem dos pobres serão vistas por todos. A falsidade desses exploradores, as mentiras que eles inventam para prejudicar os pobres diante dos tribunais serão expostas e desmascaradas, mas os homens generosos vejam a diferença, planejam maneiras de ajudar os necessitados, e por isso Deus os abençoará. Escutem bem, vocês mulheres que vivem na boa vida, vocês mulheres que vivem tranquilas, escute o que eu vou lhes dizer. Daqui a pouco tempo, um pouco mais de um ano, vocês que hoje vivem tão tranquilas vão tremer de medo. Não haverá a colheita das uvas e as outras plantações serão destruídas. Vamos, mulheres que vivem sem qualquer preocupação. Comece a se preocupar. Tremo de medo. Vocês que agora estão cheias de alegria e confiança, mostrem sua tristeza, trocando suas belas roupas por panos de saco. Chorem e batam as mãos contra o peito, porque vão perder suas belas propriedades e plantações. As suas terras ficarão cobertas de espinhos e ervas bravas. As cidades alegres, cheias de casas, onde mora a felicidade, ficarão vazias, cobertas de mato. Palácios e casas luxuosas serão abandonados. As cidades cheias de gente ficarão vazias. Onde antes havia torres para os vigias, pastarão rebanhos e os jumentos andarão soltos até bem perto do templo. Mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós, lá do céu. Então a terra onde crescem espinhos dará de novo grandes colheitas. A justiça e a retidão dominarão em toda a terra, e o resultado disso será a paz. Haverá tranquilidade e segurança para sempre. O meu povo viverá em paz, em casas seguras, lugares tranquilos, enquanto haverá uma terrível destruição dos assírios e de sua capital. Deus dará grandes bênçãos ao seu povo. Terão grandes colheitas onde quer que plantarem, e os seus animais terão grandes e verdes pastagens. Vocês, assírios, estão perdidos. Vocês que destruíram muitos povos sem nunca saber o que era a destruição. Vocês que fazem promessas, mas não cumprem e exigem que as outras nações cumpram seus tratos. Chegou a hora da sua destruição. Chegou a hora da vingança. Mas quanto a nós, Senhor, tenha piedade. Nós temos confiado no Senhor. Seja sempre a nossa confiança, seja a nossa salvação no tempo do sofrimento. O inimigo foge quando ouve o som da sua voz. Quando o Senhor se levanta, as nações fogem apavoradas. Como os gafanhotos devoram completamente uma plantação e deixam vazio o campo, assim os moradores de Jerusalém vão aproveitar os restos do exército assírio quando este for destruído. O Senhor é grande e poderoso e vive no céu. Ele fará de Jerusalém o lar da justiça, da bondade e da perfeição. Haverá segurança para Jerusalém, haverá sabedoria, conhecimento e respeito a Deus. Mas
Por enquanto, os mensageiros que os judeus enviaram choram de tristeza, porque os assírios recusaram sua proposta de paz. As estradas de Judá estão destruídas e desertas. Ninguém mais vai viajar por elas. Os assírios quebraram o antigo tratado de paz, feito perante muitas testemunhas. Destroem tudo, sem respeitar ninguém. Toda a terra de Israel está em grande sofrimento. O Líbano foi destruído. A rica planície de Sarão virou um deserto. Bazã e o Monte Carmelo perderam suas belas árvores. Mas o Senhor diz: Eu vou me levantar agora mesmo e mostrar o meu grande poder. Agora serei exaltado. Os planos que vocês, assírios, fizeram para destruir os judeus será o fogo que Deus vai usar para acabar com vocês. O seu exército, formado de soldados de várias nações, será queimado e reduzido a pó, será jogado no fogo e queimará como um pedaço de lenha bem seca. Nações distantes prestam atenção ao que eu fiz. Nações próximas reconheçam o meu poder. Os pecadores entre o meu povo estão apavorados. Perguntam desesperados: quem de nós poderá viver na presença deste fogo eterno que a tudo consome? Pois bem, eu lhes direi: os que sempre fazem o que é justo e sempre falam a verdade, os que não procuram lucrar explorando outras pessoas, os que não querem saber de gorjetas desonestas, os que tampam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência, e os que fecham os olhos para não ser tentado a praticar o mal. Quem fizer isso viverá junto com Deus, estará protegido como no alto de uma grande montanha e terá toda a comida e a água de que precisar na hora certa. Vocês verão o rei em toda a sua beleza, verão o seu reino se estabelecer por toda a terra. Então vocês vão se lembrar deste período de terror dos oficiais assírios que exigiram o imposto, que contaram as torres de Jerusalém. Em pouco tempo, esse povo cruel e violento, que fala uma língua estranha e difícil de entender, vai desaparecer. Vocês nunca mais verão os assírios. Vejam, aí está Jerusalém, uma cidade que vive em paz, um lugar onde Deus é adorado solenemente. Os habitantes vivem em segurança, porque ela nunca será destruída. O Senhor nos mostrará a sua grandeza em Jerusalém. Ele será como um grande rio protegendo a cidade, um rio que nenhum inimigo será capaz de atravessar. Porque o Senhor é o nosso juiz, é o Senhor quem faz as nossas leis. Ele é o nosso rei. O Senhor cuidará de nós e nos salvará. Agora pode parecer que Jerusalém está perdida, mas dentro em breve haverá segurança e riqueza para todos, até para os aleijados e paralíticos. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente e desamparado, porque o Senhor perdoará os seus pecados e os abençoará. Venham, venham nações e povos da terra, venham ouvir o que eu tenho a anunciar. Escutem-me, a terra e tudo que existe nela. O Senhor está terrivelmente zangado com os povos da terra, furioso contra todos eles. Ele vai destruir as nações completamente, como planejou. Os mortos não serão enterrados, e o cheiro horrível de carne podre se espalhará por toda a terra. O sangue dos cadáveres vai escorrer pelas montanhas. Então os astros do céu vão se dissolver, o céu vai desaparecer como uma fornalha de papel que se enrola, as estrelas cairão como frutas maduras das árvores, a minha espada vai cair sobre a terra, depois de ferir os céus, ela vai cair sobre Edom, o povo que eu condenei à destruição. A espada do Senhor está toda manchada de sangue, cheia de carne e gordura, como se tivesse sido usada para matar ovelhas e cabritos para o sacrifício. É porque o Senhor realizará um grande sacrifício em Bosra, uma terrível matança na terra de Edom. Muitos soldados morrerão ali, veteranos e novatos. A terra ficará empapada de sangue. O solo ficará mais rico de tanta gordura. Este é o dia da vingança. Esta é a hora de retribuir as maldades que Edom fez contra Israel. Os riachos de Edom vão se transformar em pinche, e a terra vai ficar coberta de enxofre e pinche fervente. Esse terrível castigo nunca terá fim. A fumaça de Edom estará sempre subindo. Nunca mais haverá moradores em Edom. Ficará deserta para sempre. Lá viverão pelicanos e ouriços, corujas e corvos. Deus condenou essa terra a viver sempre assim, deserta e destruída.
Deixarão de existir em breve os nobres e os príncipes. O reino de Edom será reduzido a nada. Os palácios serão invadidos por espinheiros. Nas fortalezas haverá urtigas e cactos. Edom não passará de um esconderijo de chacais, de um lugar onde os avestruzes fazem seus ninhos. As feras do deserto vão se misturar aos lobos e às hienas. Os uivos desses animais vão se ouvir durante a noite. Edom será um lugar de fantasmas, um lugar onde os demônios irão descansar. Lá a coruja fará o seu ninho e chocará os seus ovos. Na escuridão das ruínas ela cuidará de seus filhotes. Em Edom, os abutres vão se reunir para encontrar cada um o seu companheiro. Procure no livro do Senhor, lá vocês encontrarão tudo o que eu planejei fazer. Não deixará de haver em Edom nenhum desses animais. Não faltará nenhum, seja macho ou fêmea. O Senhor mesmo prometeu isso e o seu espírito vai fazer tudo acontecer. Ele mesmo já mediu a terra de Edom e a repartiu entre os animais. Eles a possuirão para sempre, de geração em geração. O sertão e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia se tornou verde como as montanhas do Líbano, e tão bela como os pastos do Monte Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Levem essas boas notícias para dar ânimo e vigor aos que estão fracos e desanimados. Anime os que sentem medo, dizendo: Vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para castigar seus inimigos. Ele vai salvar você. Quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e caminharão perfeitamente, e os mudos cantarão. Fontes brotarão na terra seca, e rios correrão no deserto. Onde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não caía chuva, as fontes vão brotar. Nos lugares onde só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e as plantas aquáticas, juncos e bambus. Por aquela terra, antes deserta, passará um caminho largo e alto. Ele será chamado o Caminho Santo. Por esse caminho, os pecadores não poderão passar, somente os que obedecem ao Senhor. Quem anda por esse caminho não erra, mesmo que seja uma pessoa simples e sem instrução. Nenhum leão atacará de surpresa ao longo desse caminho. Ali não haverá animais ferozes, nem qualquer perigo. Somente os que foram salvos passarão por ele. Estes que foram comprados pelo Senhor passarão por esse caminho, indo para Sião e de lá voltando, com canções de grande alegria. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberam a alegria perfeita. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio lutar contra as cidades fortalezas de Judá e conquistou todas elas. Ele mandou um representante especial à frente de um grande exército. Esse exército partiu de Laquis e acampou perto de Jerusalém, junto aos canos que levam a água para o açude elevado, perto do caminho que acaba no campo onde o povo de Jerusalém ia lavar roupa. Então, Eliaquim, filho de Uquias, primeiro-ministro de Israel, Sebna, secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, foram ao encontro do mensageiro de Senaqueribe. Este ordenou que fossem dizer ao rei Ezequias: Senaqueribe, o grande rei da Síria, diz que você é muito tolo se confia na ajuda do Egito. De que valem as promessas de Faraó? Palavras não ganham guerras. Por que você foi pedir ajuda ao Egito para se livrar do meu domínio? Confiar no Egito é perigoso. Faraó é como uma vara quebrada e pontuda que fura a mão de quem se apoia nela. Todos que pediram ajuda ao Egito acabaram pior do que antes. Mas talvez você esteja pensando: nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Ora, não foi esse Deus que Ezequias humilhou, mandando destruir os altares, ordenando que você
que vocês só poderiam adorar no altar que está em Jerusalém? Meu senhor, o rei da Síria, quer fazer uma pequena aposta com você, Ezequias. Ele apostou que o seu exército não chega a 2.000 soldados. E tem mais: se você tiver 2.000 soldados, ele lhe dará 2.000 cavalos para os soldados montarem. E mesmo se você tiver este exército de 2.000 soldados, isso não chega para enfrentar o menor batalhão das tropas do meu senhor. E também não adianta confiar na ajuda dos exércitos egípcios. Além do mais, você pensa que eu vim lutar contra Judá sem a ordem do Senhor? Ele mesmo me mandou aqui dizendo: invada Judá e destrua a cidade de Jerusalém. Então Eliaquim, Sebna e Joabe disseram ao representante de Senaqueribe: por favor, fale em aramaico a nós. Entendemos essa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros da cidade vai ouvir. Mas o representante respondeu: vocês pensam que o meu senhor me mandou dizer essas coisas apenas a vocês e ao seu rei? Não, ele quer que todos os moradores de Jerusalém saibam que, se a cidade não se render, vai ser cercada. O cerco vai durar tanto tempo que as pessoas que agora estão sobre os muros vão querer comer suas próprias fezes e beber sua própria urina. Depois disso, o representante gritou para o povo que estava sobre os muros, em hebraico: ouçam bem o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, porque ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês. Não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Síria. Não escute essa conversa de Ezequias. Vejam só a boa proposta que o rei da Síria faz a todos vocês. Façam as pazes comigo. Saiam de Jerusalém, e eu deixarei cada um voltar às parreiras, figueiras e aos poços de sua propriedade, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uva, de cereais, uma terra onde há fartura de tudo o que é bom. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos. Por acaso algum desses deuses das nações que a Síria conquistou conseguiu livrar sua terra? Vocês não se lembram do que aconteceu a Ramate, a Arpade? Será que os seus deuses puderam salvar essas cidades? E qual foi o fim de Sefarvaim e Samaria? Onde foram parar os seus deuses? De todos os deuses, de todas as nações, qual deles foi capaz de impedir que eu conquistasse sua terra? Por que então vocês pensam que o seu Deus, o Senhor, vai livrar Jerusalém do meu poder? Mas os 3 mensageiros israelitas e todo o povo ficaram em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito que eles não deveriam dar resposta alguma ao representante do rei da Síria. Mas Eliaquim, filho de Uquias, o primeiro-ministro, e Sebna, secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, tristes e desesperados, rasgaram suas roupas, voltaram ao palácio e contaram a Ezequias tudo o que havia acontecido.